Olá, a nossa missão hoje é, basicamente, montar um Um quebra-cabeça. quebra-cabeça econômico. Exatamente. As peças são um conjunto de projeções, sabe, que olham para o futuro, de 2025 até 2028. E as fontes são um compilado de relatórios das maiores instituições financeiras do mundo. Sim, a gente está falando de FMI, Goldman Sachs, JP Morgan. Isso. E para a peça brasileira, o mais recente relatório Focus do nosso Banco Central. O objetivo é ir além dos números, para entender as grandes tendências, as conexões que, não são tão óbvias e, claro, os riscos e as oportunidades. Ok, vamos mergulhar nisso. E o fascinante aqui, eu acho, é que quando a gente junta todas essas peças, surge uma imagem muito clara do consenso do mercado. E a palavra que define essa imagem é nova normalidade. Nova normalidade? É um mundo que continua crescendo, a economia continua, mas o ritmo é outro. A dinâmica é muito, muito diferente da que a gente via antes da pandemia. Certo, então vamos pegar a primeira peça, a maior de todas, o cenário global. O principal indicador, o PIB mundial, tem um consenso de crescimento ali em torno de 3,1%, 3,2% ao ano. O que não parece um desastre à primeira vista. Não parece, mas as fontes fazem questão de frisar que isso está bem abaixo da média histórica, que era mais perto de 3,7%. O que essa tal de desaceleração estrutural significa na prática? É um mundo em câmera lenta. É uma ótima analogia. A economia global engatou, sim, uma marcha mais lenta, e o motor dessa lentidão é uma divergência, uma diferença enorme entre as regiões. Ah, então não é todo mundo devagar igual. De jeito nenhum. De um lado, você tem as economias avançadas. Os Estados Unidos, por exemplo, mostrando uma resiliência impressionante, com projeções de crescimento entre 2,1% e 2,4%. O que é bem forte para eles. Muito. Já a Europa, por outro lado, cresce num ritmo bem mais modesto, na casa de 1,5%, 1,7%. A recuperação por lá existe, mas é gradual, sabe? Ainda sentindo os efeitos da crise de energia, da inflação. E do outro lado do tabuleiro, a peça que talvez gere mais apreensão, a China. As projeções mostram o crescimento chinês saindo de uns 4,9% em 2025 para algo em torno de 4,4% até 2028. O que, para qualquer outro país, seria espetacular. Pois é, mas para a China é uma freada. Isso é um sinal de alerta para o resto do mundo. Olha, é menos um alerta e mais a confirmação de uma transição monumental. A China está tentando, mudar o motor do avião em pleno voo. Como assim? Eles estão saindo de um modelo de crescimento baseado em infraestrutura, exportação barata, para um modelo focado em consumo interno, em tecnologia de ponta. E essa transição não é suave, né? Imagino que não. As fontes mencionam os desafios, a crise no setor imobiliário, desemprego entre os jovens. Então, essa desaceleração é, em parte, planejada, mas também é fruto dessas dores de crescimento. Entendi. E a política monetária global ajuda nisso? Tenta ajudar. O Federal Reserve americano, o Banco Central Europeu, eles estão sinalizando cortes de juros. Isso funciona como um lubrificante para essa engrenagem global que está mais lenta. Ok, então a primeira peça é essa, um mundo que anda mais devagar e com velocidades diferentes em cada lugar. Mas a próxima peça, nossa, parece que veio de outra caixa. É aqui que a história fica realmente interessante. A gente encontra duas histórias que não poderiam ser mais opostas. De um lado o ouro, do outro o petróleo. Exato. As projeções para o ouro são de um otimismo que chama atenção. Algumas fontes falam em $3.900 a onça já em 2025. E tem relatório projetando um salto para mais de $5.000 até 2027. É um movimento muito, muito forte. Tradicionalmente, ouro subindo é sinal de medo da inflação, mas não é o caso agora, certo? Não mesmo. E essa é a chave para entender o que está acontecendo. O que está impulsionando o ouro não é o medo de que os preços no supermercado vão explodir. Os motores são outros e são bem mais profundos. E quais seriam? O primeiro é uma corrida dos bancos centrais, principalmente de países emergentes, para comprar o ouro físico. Um dos relatórios cita compras anuais de mais de 760 toneladas. É um volume gigantesco. E por que eles estão fazendo isso? Para diversificar as reservas.
Eles estão tentando diminuir a dependência do dólar, sabe? E o segundo motor é a busca por proteção, um hedge contra a instabilidade. Instabilidade geopolítica e cambial. Exatamente. O mercado não está apostando num boom econômico. Pelo contrário, é quase um voto de desconfiança nas moedas tradicionais e na estabilidade global. O dinheiro está correndo para um ativo de segurança com milênios de história. É uma aposta na instabilidade, então. Perfeito. E essa aposta fica ainda mais clara quando a gente olha para a peça que deveria andar junto com o crescimento, o petróleo. Pois é, aí a gente olha para o petróleo e a história é outra, né? O Brent, que é a referência global, tem uma projeção de queda. Os números indicam uma descida de uns $65 o barril em 2025 para até $56 em 2026. Por que essa diferença brutal? É um caso de livro sobre lei da oferta e da demanda. Do lado da oferta, as fontes apontam um excesso estrutural de quase 2 milhões de barris por dia. E de onde vem tanto petróleo? Não só da OPEP+, mas também de uma produção crescente nos Estados Unidos, na Guiana e, vale destacar, no Brasil. Nós somos um dos protagonistas nesse aumento de oferta. E a demanda? A demanda está crescendo num ritmo mais lento, justamente por causa daquela desaceleração global que a gente falou, especialmente da China. Então essa divergência entre o ouro nas nuvens e o petróleo no chão é o grande sinal. É o grande sinal. Indica uma ansiedade com a estabilidade de moedas, com geopolítica e não uma pressão inflacionária que viria de um crescimento forte. A peça se encaixou. É o mercado dizendo, estamos mais preocupados com o valor do dinheiro e com conflitos do que com a falta de combustível para um crescimento que não vemos tão forte assim. Ok, mas isso me leva a uma contradição. Se o cenário global é de crescimento lento e ansiedade, a próxima peça do nosso quebra-cabeça parece não encaixar. Por que as projeções para o S&P 500 continuam tão otimistas? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Alguns relatórios chegam a prever o índice em 7.300 pontos em 2026. Como essa conta fecha? Bom, a resposta que emerge das fontes é que o otimismo não é generalizado. O crescimento do mercado de ações está perigosamente concentrado. Como? Ele é impulsionado por um grupo minúsculo de empresas, as chamadas Magnificent Seven, as gigantes de tecnologia. Sozinhas, elas devem responder por quase metade de todo o crescimento dos lucros do índice. Nossa! E mais do que isso, existe uma expectativa de expansão dos múltiplos. Espera aí, vamos traduzir isso. Expansão de múltiplos significa que o preço da ação está subindo mais rápido que o lucro da empresa. Basicamente, o pessoal está pagando mais caro pelo mesmo pedaço do bolo. Exato. É uma aposta na promessa, não necessariamente no resultado atual. E a grande promessa que alimenta essa aposta tem nome e sobrenome: inteligência artificial. A narrativa é tão poderosa que os investidores estão dispostos a pagar mais caro. O que por si só é um risco. Um risco gigantesco que todos os relatórios apontam. A palavra bolha aparece com frequência. Mas isso não soa incrivelmente arriscado? A saúde de boa parte do mercado global dependendo de 7 empresas. Algum relatório tenta quantificar o risco se essa bolha de IA estourar? Com certeza. Um dos relatórios do JP Morgan faz exatamente essa simulação. O cenário base é otimista, mas eles traçam um cenário alternativo onde a regulamentação sobre IA fica mais rígida, ou os ganhos de produtividade não se materializam tão rápido. E aí? Nesse caso, a correção nos preços seria severa e arrastaria todo o mercado para baixo. É uma dependência que a gente não via desde a bolha.com, lá no final dos anos 90. Essa ideia de aposta em tecnologia me leva direto para os ativos digitais. As fontes traçam algum paralelo entre esse otimismo e a febre do Bitcoin e Ethereum? Totalmente. Os números são impressionantes. Bitcoin projetado para $105 mil em 2025, com algumas análises apontando até para 225 mil em 2028. Ethereum é ainda mais íngreme. E qual a conexão? A conexão é que essa valorização não vem mais só do varejo. O grande motor agora é a adoção institucional, principalmente via ETFs. Que são aqueles fundos que facilitaram a vida dos grandes investidores, né? Tipo fundos de pensão, para comprar cripto sem ter que se preocupar com a parte técnica. Exatamente. Os ETFs foram a ponte que o dinheiro institucional precisava para cruzar para esse universo.
Com isso, a narrativa em torno desses ativos também amadureceu. Como assim? O Bitcoin é cada vez mais visto como o ouro digital. Ele cumpre aquele mesmo papel de proteção do ouro físico, só que para uma nova geração. E o Ethereum é visto como a infraestrutura, os trilhos para um novo sistema financeiro, o tal do DeFi. Entendi a lógica, mas as fontes também devem ter apontado os riscos enormes à volatilidade. Ah, sem dúvida. O alerta é claro em todas as análises. Esses ativos continuam altamente correlacionados com o apetite por risco. Quando o humor do mercado azeda, eles caem muito mais forte que as ações. A volatilidade ainda é brutal. Então o jogo ficou mais sério, com jogadores maiores, mas as regras de risco continuam as mesmas. Exatamente isso. Ok, agora vamos usar todas essas peças para montar a última parte do nosso quebra-cabeça. O Brasil. A gente tem aqui os dados do relatório Focus. Para o final de 2025, ele projeta um PIB de 2,26%, inflação, o IPCA, de 4,33% e a Selic em 12,25%. Como o Brasil se encaixa nesse cenário global tão complexo? O Brasil surge como um caso muito interessante. Se o tema global é divergência, o Brasil é a própria encarnação disso. Por um lado, as projeções para o Ibovespa são, na maioria, otimistas. Várias fontes indicam 165 mil, talvez 170 mil pontos já em 2025. Isso está ligado àquela queda de juros lá fora que você mencionou, o dinheiro vindo para cá. Exatamente. É o principal vento a favor. Com os juros caindo nos Estados Unidos e na Europa, o capital global fica mais propenso ao risco e vai buscar rentabilidade em mercados emergentes. E o Brasil, com os juros ainda altos e uma bolsa considerada barata, vira um destino atraente. Faz sentido. E some a isso a projeção de um dólar mais fraco globalmente. As fontes projetam que o índice DXY, que mede a força do dólar, caia de 102 para 98 até 2028. Dólar mais fraco no mundo geralmente significa real mais forte aqui. Mas sempre tem o fator Brasil, não é? As fontes devem pesar muito o risco fiscal, a instabilidade política. E como aparece? Uma das análises que compilamos mostra isso de forma gritante. A projeção para o Ibovespa tem um intervalo, uma faixa de variação que é gigantesca. Vai de 100 mil pontos no cenário pessimista a 225 mil no otimista. Uau! E o que define para onde a gente vai? Percepção sobre a nossa agenda de reformas e principalmente sobre a sustentabilidade das contas públicas. É a prova de que, embora os ventos globais estejam a nosso favor, nosso destino depende muito mais da lição de casa. Então montamos o quebra-cabeça. No fim das contas, a imagem que se forma é a de um mundo se ajustando a um crescimento mais baixo, mas com mudanças tectônicas acontecendo sob a superfície. Exato. Temos uma busca pela segurança do ouro, não por medo da inflação, mas por uma desconfiança na estabilidade geopolítica e nas moedas. E, ao mesmo tempo, uma aposta quase cega no futuro da tecnologia, concentrada em pouquíssimas empresas. E nesse cenário complexo, a palavra-chave, como a gente disse no início, é divergência. Não é mais aquela maré que sobe e levanta todos os barcos. Pelo contrário. Agora você precisa escolher bem o seu barco. Exatamente. Parece que você precisa saber em que barco está, para onde ele vai e se ele tem colete salva-vidas. As escolhas estratégicas, seja para um investidor, uma empresa ou um governo, parecem mais críticas do que nunca. Faz todo sentido. Uma escolha errada e você pode ficar para trás, mesmo que a média global esteja andando. Perfeito. E olha, só para finalizar, um dos relatórios que a gente analisou aponta uma possível inconsistência no quadro geral, uma peça que talvez não se encaixe tão bem e que vale a pena deixar como reflexão. Qual seria? O cenário de consenso combina uma China em forte desaceleração com preços relativamente estáveis para commodities industriais, como o minério de ferro. A premissa implícita aí é que a demanda de outras regiões, como a Europa em recuperação ou a Índia, vai compensar o menor apetite chinês. O que levanta uma pergunta importante. Exato. E se essa demanda compensatória não se materializar com a força que o mercado espera, se a recuperação europeia for mais frágil ou se a China desacelerar ainda mais, quais economias e ativos seriam mais vulneráveis nesse cenário? É uma pergunta que fica no ar e que pode mudar completamente a cara desse quebra-cabeça que a gente montou hoje.